Bom, o seu ponto de vista dentro do que está sendo discutido aqui, o que o senhor colocaria como uma solução? Vou voltar aqui para o Jacó, né, até para ele falar mais, né, sobre a ideia que ele colocou e foi colocada aqui na reunião na semana passada, né, pela representante, pela secretária de Ação Social do município, né, as várias vertentes que existem, boa parte deles menores, né, o pessoal enxerga ali como vítimas, mas vítimas que acabam, em alguns momentos, sendo vilões também, provocando outras vítimas. Qual seria a solução, no seu ponto de vista, doutor, para essa situação? Vamos colocar aqui o que o senhor considera de solução de imediato e também a longo prazo. A primeira coisa a ser dita é que eu acho que a discussão não pode ser posta fazendo um confronto no sentido de que a retirada na verdade, a forma de coibir a ação dos panelinhas, sim, com aquilo causar um problema social, assim, isso é uma questão, entre outras coisas, de urbanismo, isso é uma questão que envolve segurança pública, questão social, e tudo está interligado. Para você ter uma cidade onde seja agradável para se viver e onde existe um urbanismo, como infelizmente poucas cidades do nosso estado se pode, né, considerar dessa forma, poucos bons exemplos nesse sentido. E não falo só agradável para a classe média, não é só isso, né? O centro da cidade é frequentado pela cidade inteira, né? É a parte nevrálgica do município, que é frequentada não só por pessoas de todas as classes, porque é frequentada por todos. Então, a questão ela não pode ser, a gente não pode fazer aqui como se houvesse uma confrontação, como se a retirada, essa discussão aqui da retirada, claro que causam algum tipo de problema de forma imediata, mas muito pelo contrário. Acho que, no geral, pesando na balança, os benefícios são muito maiores. Se nós formos... temos exemplo de Salvador, por exemplo, das barracas de praia, só para fazer uma analogia, das barracas de praia, ou o problema inerente a qualquer cidade maior, que são a questão dos camelôs, do comércio informal e tal, e às vezes você causa um inconveniente terrível para a cidade. Então, imagine se todo gestor, se ficarmos aqui engessados em fazer... Com medo da reação. Exatamente, numa reação imediata, porque, na verdade, a coisa tem que ser pensada de forma de médio prazo e que, com certeza, as consequências seriam muito positivas. Porque existe ali, como já foi falado, um problema social. Aquilo um problema de segurança pública, até porque são questões que estão intimamente ligadas, né? Então, isso não é uma forma, até a questão da Zona Azul, já havia conversado até com o doutor Julimar muito rapidamente a respeito, né? Eu já cheguei aqui no meio da conversa. É claro, não resolve tudo, né? Longe disso, né? Longe disso, não é o caso, mas é uma forma, já é um primeiro passo, porque o município... Não, olha, você chegar numa via pública, de alguma forma, alguma empresa legalizada, né? Fazendo aquele serviço, aquele trabalho, você vai se sentir muito mais até seguro, por mais que você pague um pouquinho mais, do que você ficar à mercê, né, de pessoas que estão do jeito que estão aí na praça. Exatamente. E você acaba por incrementar também, de alguma forma, a recreação no município. Isso, você tem exemplos no Brasil inteiro. Pode ser citado aqui o exemplo de Anápolis, próprio Belo Horizonte, claro. É uma realidade distinta, porque uma metrópole de 2,5 milhões de habitantes, mas que pode, de alguma forma, ser aplicado. A cidade, ou Porto Alegre, as cidades são quase todas zoneadas, né? E isso, além de você ter ali uma pessoa que se torna um agente público, né? Ali uma pessoa que está ali guardando seu carro é um agente público, contratado ou concursado pela prefeitura, cuidando do seu carro. Então você tem, né, pelo menos em tese, a garantia de que está tratando com uma pessoa que trabalha ali para a prefeitura. A prefeitura, por sua vez, está incrementando de alguma forma a arrecadação, e esse dinheiro incrementado com que entra a mais na arrecadação pode ser investido também em programas sociais, né? Tem que ser investido em programas sociais. Então você cria um ciclo que aí é que nós chegamos, que é uma questão de curto prazo, pode se pensar assim de maneira um pouco mais superficial, que você está causando problema, como eu citei as barracas de praia. Bom, não vamos tirar daqui porque vai causar um problema social, mas aí você ingessa. Você simplesmente ingessa. A questão é, não pode fazer um confronto, né? Não pode fazer um confronto, isso não é um confronto. Muito pelo contrário. Isso aqui, o que se tenta com isso, na verdade, dar esse um plus social, esse um avanço social, ainda que no curto prazo cause problema ali específico
a determinadas pessoas, mas a tendência é no curto prazo, médio prazo, que isso, e mais ainda num prazo mais dilatado, que isso se revista em benefícios grandes para a população como um todo. Uhum. Muito bem, doutor Julimar aqui, complementando, doutor Julimar. O que eu quero ressaltar é que não se está querendo aqui realmente haver o confronto, de hipótese nenhuma. Mas o objetivo aqui é a gente encontrar soluções que vão até dar um amparo a esses elementos que estão trabalhando na informalidade. Porque, sobretudo, os menores são vítimas e estão em situação de risco. Não era para eles estarem ali nas ruas, sem atividade, sem estar na escola ou sem estar praticando esporte. Eles tinham que estar inseridos em alguma atividade. Criança é muito dinâmica, tem muita energia, tem que estar em atividade. Daí eu sou até a favor da escola em tempo integral, porque iria favorecer a permanência maior das crianças e dar um local adequado para eles gastarem essa energia. Interessante que escola em tempo integral. Todo ano eu vejo em vários projetos de governo, em vários candidatos, mas eu nunca vejo sendo colocado em prática, né? Mas falam, todo ano eu vejo escola integral, antes a gente... Olha, eu conheço de prática, para dizer a verdade, conheço um ou outro, assim, mas eu conheço muito mais das propostas dos políticos, né? O projeto em si, né? Pois é, em relação aos adultos também, os adultos também podem ser beneficiados com uma pesquisa feita, um cadastramento feito pela prefeitura, para até inseri-los em um programa de habitação, em outro tipo de programa, eles vão ser capacitados, etc. Agora tem que separar o joio do trigo, aqueles elementos que são ali criminosos, que estão passando drogas, que estão indicando veículos para serem furtados, que têm mandados de prisão em aberto, esses têm que ser alvo da polícia. E aí cabe à Polícia Militar, juntamente com o apoio da Polícia Civil, atuar para tirar esses elementos de circulação. Porque aí eles estão, sem dúvida nenhuma, afrontando a população e colocando em risco a segurança pública. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Vamos aqui. Doutor Adalto, então, repito para o senhor a pergunta que eu fiz ao doutor Julimar. Do seu ponto de vista, o que é que pode ser feito de imediato pela polícia? Independente da queixa, da reclamação por parte das vítimas. Eu acho que, eu concordo com o que o doutor Julimar falou, acho que primeiro ponto que a gente tem que fazer, aliás, que a gente precisa discutir, como a gente está fazendo aqui hoje o assunto, né? E ouvir a comunidade, certo? Por isso que eu acho que é essencial essa audiência pública, para ouvir, entendeu? Opiniões e soluções. Então, só lembrando o pessoal de casa, aberto ao público, doutor Julimar, amanhã, a partir das 15 horas, no Fórum Estadual, Fórum do Will de Lima, e todos estão convidados, e vai estar presente uma série de autoridades, vão estar presentes, e vamos registrar em ata todas as decisões tomadas. Muito bem, doutor. Só para concluir aqui, de qualquer forma, então, acredito que um primeiro passo é esse, e outro passo que a gente deve tomar imediatamente também é com o conhecimento, que nós não sabemos quem são essas pessoas, nós precisamos conhecer as pessoas que estão nessa atividade. E aí precisamos de fazer um levantamento em parceria da Prefeitura com a Polícia Militar, provavelmente para dar segurança até nesse momento que pode ter algum tipo de enfrentamento, se tiver algum elemento criminoso envolvido no meio dos demais, né? Vai precisar de uma atuação mais firme, né? Então, acredito que a gente precisa conhecer quem são essas pessoas, em primeiro lugar. Os adolescentes terem o encaminhamento devido pelo Conselho Tutelar, pelos órgãos de assistência social, e da mesma forma os adultos, né? Conhecer e buscar, como disse o doutor Julimar também, separar um pouco aí o joio do trigo. Muito bem, doutor, desde já o nosso agradecimento, sua participação aqui no nosso programa. Agradeço a oportunidade também. Muito obrigado. Muito bem. É a primeira vez que o senhor participou aqui do programa da Andaiá e em casa, né? Aqui no seu trabalho. Isso, exatamente. Não participei uma vez, mas Antônio Carlos, você estava de férias. Exatamente. Foi com Antônio Carlos uma vez. Com o repórter Antônio Carlos. Você que é a primeira vez. Verdade. Um prazer. Muito obrigado, um prazer. Bom, Jacó, vamos voltar aqui. Você que está ali perto, vendo, vivenciando a situação, algum cliente seu também já deve ter reclamado. Você, né, colocou aí o que você defende, então, é que seja feito antes um trabalho social.
um trabalho social envolvendo essas criaturas, não é isso? Capacitando-se, como o doutor Gilimar falou, separando o joio do trigo, certo? Aqueles que são criminosos, né, que a justiça tome conta, mas aqueles jovens que têm recuperação fácil ainda, que podem ser inseridos no mercado de trabalho, né, sempre se visualizando que ele é uma pessoa feliz, né? Que você tem que dar uma continuidade a certos estados que ele já adquiriu, né, Léo? Mas a reclamação é muita, né? É um problema de ordem social, né? É um problema de ordem social hoje aqui em São Paulo. Aliás, eu fico triste, muito triste, Léo, porque eu trabalho em várias prefeituras aqui, você sabe, e as prefeituras, como Dom Macedo Costa, Vazia, esse pessoal, tá vendo o exemplo de Santo Antônio de Jesus e não se prepara. Vai chegar lá. Eu fiz um estágio na prefeitura de São Paulo, tem uns 5 ou 6 anos, e em Erundina, a prefeita era Erundina, e o pessoal do setor de transportes baiano nunca deixe sua cidade implantar um diabo de rodízio. São Paulo tinha 1 milhão de veículos. No dia que implantou o rodízio, numa semana depois já tinha 2 milhões de veículos. Porque todo mundo comprou o segundo carro. Comprou o segundo carro. E o segundo carro, pior, velho, veio trazido do Nordeste. E lá não tinha. Levaram tudo para lá. O problema aumentou a poluição. Tudo que tem de ruim lá. Então, meu amigo, olha, pelo amor de Deus, não pense em rodízio nunca. Né? Outra coisa que eu falei até com o doutor Evaldo, recentemente estive com ele num restaurante. Doutor Evaldo, o que eu notei no sul do país, com esse crescimento de acesso ao veículo, foi que os imóveis construídos em determinada região, não basta só o passeio. Tem que ter um recuo para oferecer, principalmente se for estabelecimentos. Tem que fornecer vaga em frente ao estabelecimento dele. O cara faz uma reforma, uma loja na testada máxima, só deixa o passeiozinho. Quer dizer, poxa, no crescimento de veículos nós estamos, esse acesso que nós estamos tendo aí, porque não recua e não dá 2, 3 vagas em cada estabelecimento desse. Você pode dar a cidade toda aí, ninguém tem. E lá vai para a clínica, tem até hotel, né, que foram construídos sem se exigir, sobre o que exigir que tivesse vaga. Não era nem para ser. Você entendeu, Léo? Estacionamento, claro que envolve nesse tema, mas é um tema que merece um debate específico. Exatamente. É aparentemente um problema para muitos. Aí tem várias soluções, tem desapropriação, né, mas é um problema sério aqui em Santo Antônio de Jesus. Jacó, muito obrigado pela sua participação. Nada, muito obrigado a você também. Doutor Glauber, nosso agradecimento. Eu deixo aqui a última pergunta. Bom, chegando lá a polícia, ou com um desses flanelinhas, um cidadão desse, mas de repente sem uma vítima para registrar queixa, ele foi encaminhado. O que é que a Polícia Civil pode fazer? Bom, como foi já pré-acordado aqui no Ministério Público, o indivíduo que não tiver o documento pessoal será encaminhado à delegacia para ser realizada a checagem, se existe algum mandado de prisão ou não em aberto. E realizada a checagem, caso necessite de uma identificação criminal, se for o caso, será feita também. E no mais seria mais nesse sentido mesmo. E lá eles recebem uma orientação? Sim, seriam orientados a respeito das condutas que estão praticando, que são ilegais. E se for o caso, será aberto um procedimento policial posteriormente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado. Parabenizar a iniciativa, que é um tema muito preocupante, que deve ser discutido com atenção para não tomarem medidas erradas. Muito bem. Major Jackson, foi um prazer ter o senhor agora participando do nosso programa. O prazer foi todo meu estar participando do programa. Antes de vir para o programa, nós tivemos uma reunião lá no fórum. E a postura, no caso minha, representando a Polícia Militar, né, porque a decisão final é do comandante, que antes se faça uma ampla campanha educativa, principalmente para informar o usuário que não pague, e que solicite a atuação da PM, porque a PM vai estar sempre pronta a agir. Inclusive, já é estabelecido ponto de referência ali na Praça Padre Mateus, que eu já vi que é o calcanhar de Aquiles da situação. Depois, aí seriam as ações sociais, né, que pode ser conjunta com a ação repressiva, no caso aí da PM, né, porque a PM, em momento algum, se omite em atuar. E tem um detalhe, a produção da PM, ela não pode ser mensurada, porque quando você coloca uma dupla ali, muita coisa deixa de acontecer, mas nós não temos como calcular isso. Calculamos indicadores, através de estatística, o que deixou de acontecer, né? Assim, estava acontecendo 30 casos, diminuiu para 15, mas a produção total, o que deixou de acontecer, a gente nunca vai saber. Então, com relação à atuação das flanelinhas, a questão é social. A gente está aqui no ponto, está discutindo que tem que ser o envolvimento de todos do município.
a imprensa na sua atuação divulgando, orientando o cidadão para que ele não pague, orientando o cidadão para solicitar do PM. Por exemplo, dificilmente, a gente tem solicitação através do 190 que alguém foi admoestado por um flanelinha. Ali na praça, já aconteceu o caso, viu, doutor? E a delegacia está correta. Se leva o flanelinha ou o menor, não tem a destinação. E a delegacia está certa, não pode receber. Primeiro, que não tem vítima. Como é que vai ter crime se não tem vítima? Né? Será que ele está sendo vítima de uma arbitrariedade do policial? Ainda tem esse detalhe. A atuação dele é colocada em xeque. Né? E aí, quando a gente vai atuando repressivamente e não tem resultado, cria-se a sensação de impunidade, que é altamente preocupante. A sensação de impunidade dá mais coragem até a ele, né? Fazer outras. Bom, mas rapidamente, Sidney, já são 7 horas, mais uma vez, Sidney, obrigado pela sua participação. Obrigado, Léo. Nós agradecemos a oportunidade de poder estar representando o Poder Público Municipal. Nos colocamos à disposição e, numa outra oportunidade, se você quiser, a gente pode estar conversando sobre os bolsões de estacionamento. Que todas essas ações aqui envolvem custos, inclusive a questão com relação a estacionamento. Mas se todos nós não vestirmos a camisa e nos envolvermos, aí o problema vai continuar e, como bem falou Jacó, vai prosseguir. Então, há necessidade de envolvimento de todos. Muito bem. Nosso agradecimento, doutor João Manuel, seja bem-vindo aí a Santo Antônio de Jesus. Agradeço as boas-vindas, né? Tomara que o senhor não tenha muito trabalho aqui. É bom. Difícil. Obrigado. É difícil, né, doutor Glauber? Mas agradeço as boas-vindas, né? Congratular também congratular a iniciativa, né, do debate, afinal de contas é dos debates, né, ainda mais envolvendo pessoas dos mais diversos órgãos, cada um ali com a sua área e tal, e é desses debates onde surgem as soluções para os problemas, né, ou pelo menos para a mitigação dos problemas, né. Tenho certeza que essa mesa redonda de hoje e mais ainda amanhã, na audiência pública de amanhã, com certeza boas soluções, boas discussões surgirão no intuito de chegar numa solução para a problemática aqui discutida. Ok. Muito obrigado, doutor. Doutor Julimar, o nosso agradecimento aí a gente aqui teve toda essa conversa semana para fazer o debate aqui e nós estaremos lá acompanhando, né? E reproduzindo tudo que vai acontecer amanhã nessa audiência pública, né? E colaborar dentro do que for possível. Caber aqui a imprensa, né, falo até também pelos outros órgãos, né, pelos outros colegas, nós estamos com certeza à disposição. Eu agradeço a oportunidade de realizar esse evento aqui no Ministério Público e conclamo mais uma vez a população, os empresários, aqueles que possuem loja na Praça Padre Mateus, adjacência na Praça da Feira, etc., para comparecer, para dar sua opinião e que a audiência pública, mais uma vez, repito, será às 15 horas no Fórum Desembargador Hildio Lima, em frente ao Complexo Policial, e faremos uma ata com a presença da juíza, a doutora Kátia, e vamos registrar lá todas as opiniões e possíveis soluções para o problema. Dizendo que estamos abertos a opiniões, a críticas, a sugestões, para que a gente tente encontrar uma solução para esse grave problema que aflige a todos, que cada um de nós pode ser vítima também. Inclusive, já houve depoimento até próprios jornalistas, radialistas, já foram vítimas dessa situação. Então, eu conclamo que todos possam comparecer, emitir sua opinião e participar desse ato de cidadania, acima de tudo. Doutor, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a Ed Santos, Ney Santana lá no nosso estúdio, né? E também o nosso amigo Nadson, que está aí. Todo esse debate nós vamos, né, acompanhar também na TV RBR e no blog do Valente. O pessoal vai poder assistir esse debate, né, que estará à disposição aí a partir de amanhã. Desde já o nosso agradecimento a todos e uma boa noite para todos nós.